Deus já vem falando desde o início da festividade, desde o início do mundo. É difícil, pastor, cuidar do sério. Foi sexta, né? É difícil, gente. Ele é demais. Mas foi bem a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu preciso transmitir hoje. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias. São 8h24, né? E eu sei que muita gente aqui amanhã trabalha. Então, prometo que eu serei muito responsável com o horário. Vou falar só o que Deus está me dando, que é um poderoso. Amém. Então, Obrigado. A gente vai para casa alimentado. Ninguém sai daqui com fome. Glória, aleluia. Obrigado. Jeremias 18. Quantos acharam? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 4 está dizendo assim: e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazer. Glória a Deus. Diga a alguém que está no seu lado nessa noite. Coloque a sua Bíblia no banco. Se você quiser, depois você abra Jeremias 18. Diga a ele: todos nós. Acorda ele, eu acho que ele está dormindo. Acorda ele, todos nós. Isso. Somos barro. Mas pergunta: além de ser barro, você é vaso? Vamos aos seus lugares. Obrigado, Jesus. Queridos, a temática que esta noite o Senhor colocou diante do meu coração, ela é oportuna para o que todos nós, como igreja do Senhor, estamos vivenciando nestes últimos dias. Todos nós, servos e servas do Senhor, precisamos estar em todo momento, na totalidade da nossa vida, acompanhado pelo Senhor. Se nós tentarmos em algum momento colocar a nossa garantia na nossa força humana, na nossa condição humana, naquilo que possuímos, no contato que temos, na formação que galgamos ao longo da vida, certamente nós iremos falir, iremos quebrar, iremos nos decepcionar, pois ao reino é triste quando alguém tenta colocar a sua força acima da força de Deus. Obrigado, eterno, supremo. Não há ninguém mais forte que o Senhor. Obrigado, soberano. Não há quem possa impedir o agir de Deus. Espírito, obrigado, mestre. Não há quem possa escapar Rei dos reis, dos olhos do Senhor. senhores, senhores. A história do povo de Israel nós conhecemos muito bem. Quando ainda no Egito eles estavam, Deus levanta Moisés para libertar o povo. O povo sai da servidão do Egito. Deus faz
diversos atos no deserto, concede ao povo diversas vitórias. Contudo, o povo para o qual Jeremias está profetizando é um povo que distanciou-se dos caminhos do Senhor. É um povo que saiu da direção de Deus, aquilo que Deus lhe ordenara. Quantos de vocês já não ouviram a expressão ou o apelido de Jeremias na Bíblia como o profeta chorando, né? O profeta que mais lamentou por conta da situação triste, por conta da situação que Israel estava, porque ele profetizava, ele entregava tudo que Deus lhe ordenara, ele pregava que Deus traria juízo ao povo, mas o povo não dava ouvidos, não dava créditos à sua voz. Até que no ano 598 a.C., nós vamos perceber o grande império babilônico fazendo sua primeira incursão em Israel. Quando eles realizam a primeira incursão, eles roubam de Israel. A primeira incursão ainda não é a queda do templo, porém eles tiram do povo de Judá algo tão importante que são as suas cabeças pensantes, os jovens que em suas veias corriam sangue real. 4 deles eu cito aqui: Ananias, Israel, Azarias. Você não recorda? Essa aqui, Mesaque e Abednego. Lembra do grande profeta? É nessa primeira incursão que o profeta Daniel é levado para a Babilônia. Até que passam-se alguns anos. E não satisfeito, Nabucodonosor II, que é o mesmo que fez o primeiro, ele novamente entra e leva, derruba o templo e leva para a Babilônia o restante do povo que nessa segunda incursão, ou nessa segunda leva de exilados, está ali o grande profeta Ezequiel, o grande profeta Jeremias. E é muito interessante porque é nessa segunda incursão que o sonho de Ezequiel é frustrado, embora seja feita, embora seja realizado a permissão de Deus, a vontade de Deus. Porque, Mateus, o sonho de Ezequiel é frustrado. Porque Ezequiel, na verdade, ele veio de uma linhagem sacerdotal. O pai de Ezequiel era sacerdote. Então, nessa segunda incursão, eles interrompem o sonho de Ezequiel, levam Ezequiel para a Babilônia. É na Babilônia, é dentro do cativeiro, que Deus chama Ezequiel para ser profeta. Levanta-te e falarei com ti. Eu vou falar contigo. Quando nós vamos ver que Jeremias, outro grande profeta, que teve novamente um interrompimento, uma pausa de Deus em sua vida, porque Jeremias é outro, que deveria ser sacerdote, filho de sacerdote. A época era assim: filho de sacerdote seguiria a linhagem do pai e tornar-se-ia um sacerdote. Mas é aqui que o sonho de Jeremias também é interrompido. Jeremias é levado para o cativeiro. A terceira grande incursão, mas nem seria uma incursão de fato, mas é mais uma quebra
um aniquilamento da geografia de Jerusalém é quando o grande Nabucodonosor vai com o seu exército e derruba de Jerusalém os muros. Ele põe os muros, coloca os muros de Jerusalém em ruínas, queima os portões. Você vai verificar isso no livro de Neemias, o grande restaurador. Neemias vai dizer ao rei Artaxerxes como poderia estar o meu semblante feliz, como poderia estar minha alma tranquila, vendo eu a cidade dos meus pais, os muros derribados e os portões queimados. A terceira grande função que o rei faz é derrubar muros, é queimar portões. Gente, ninguém consegue parar os planos de Deus. Entenda, ninguém pode frustrar aquilo que Deus quer fazer. Nós amamos ouvir que Deus vai fazer. Amamos ouvir que Deus vai abrir portas. Como eu amo chegar na igreja e receber que Deus vai me dar chave de casa, chave de carro, porta de emprego. Eu amo. Só que o mesmo Deus que faz é um Deus que cobra. Porque Jerusalém desviou-se dos caminhos do Senhor. Jerusalém fez coisas que não era para fazer. Se corrompeu, prostituíam-se, davam adoração a outros deuses. Por quê? Talvez porque se garantiam na força dos seus muros, na estrutura dos seus exércitos. Talvez garantiriam-se na força dos seus portões. Só que Deus dizia, Deus diz através do profeta Jeremias o que? Jeremias, avisa que eu vou cobrar. Jeremias, avisa que eu vou pesar a mão. Só que eles olharam para a estrutura dos muros e diziam, ninguém nos penetra. Eles olharam para a estrutura dos portões, ninguém derruba a nossa porta. Eles olharam para a força do exército e diziam, ninguém entra no nosso exército, ninguém ganha do nosso exército. Até que Deus está dizendo, Jeremias, avisa que eu vou cobrar. Então eu vim esta noite aqui com a palavra de Deus ao seu coração, esta palavra inicial, que é simples, mas que vem do coração de Deus. E a palavra é tão simples, mas pode até doer, mas o que dói cura. A palavra é não se enfia na tua faculdade, no teu emprego bom, no teu carro legal, na tua casa boa. Por que não se enfia nisso, mano? Porque para Deus isso aí é nada. Às vezes nós olhamos para o nosso redor e percebemos que estamos rodeados de bens, estamos tranquilos, mas aí é que é para a gente se aproximar de Deus. Porque lembra de Jó, quando Satanás chegou para Deus e falou, é claro que Jó te adora, porque Jó está rodeado de bens. É quando você está rodeado de bens, é que a luta vem com mais força. Só que para Deus isso aí é nada. A minha conta bancária é boa, então eu não preciso ir para a igreja. Em vez de ir para a igreja, eu vou para o shopping. O meu carro é muito bom, então domingo à tarde eu vou para a praia e deixo o horário do culto passar. Só que para Deus isso aí é nada. Porque quando Deus quer cobrar, oh glória a Deus, não tem conta bancária que supere o agir de Deus. Deus quer fazer. Não tem carro do ano que supere a obra dele. Quando Deus quer agir, não há quem possa ficar na frente do grandão. Oh glória! Jerusalém está dizendo, os nossos muros são inderrubáveis. Jerusalém está dizendo, os nossos portões ninguém derruba. Até que vem Nabucodonosor, com permissão de Deus, quebrando o muro, derrubando porta, para dizer,
nossas igrejas, ou alguém que às vezes a gente tem um contato social e que levanta o narigão e diz: eu tenho curso disso, eu tenho curso daquilo, olha a minha conta bancária, olha o meu carro do ano, olha a minha casa boa. Meu filho, para Deus isso aí continua sendo nada, porque se Deus quer fazer, não tem carro do ano, nem conta bancária boa. Quando Deus quer operar, Ele entra, Ele penetra. Então nós vamos perceber o povo de Israel sofrendo incursões do grande império da Babilônia. Só que Deus anteriormente estava dizendo: Jeremias, avisa que eu vou cobrar. Jeremias, avisa que eu vou fazer. Jeremias, eles até estão dando adorações a outros deuses, mas avisa que Israel ainda está na palma das minhas mãos. Nós vamos ver isso no livro de Jeremias, no capítulo de número 18. Eu começo e daqui a pouco eu termino a mensagem, prometo. Quando nós vamos ver Jeremias no capítulo 18, o texto diz a nós o que? Palavra que veio ao profeta Jeremias, da parte do Senhor, dizendo: Jeremias, levanta-te. A primeira instrução ou ordem, se você perceber, está no modo imperativo, o verbo levantar. É Deus dizendo: Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro.